Bom, vamos caminhar aqui nossa aula de Cristologia. A gente está aqui com Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, escrito pelo apóstolo Paulo, que é uma pessoa assim, que tinha uma compreensão de Cristo muito gigante. Ele dizia: quando lerdes, podereis entender o quanto eu compreendo dos mistérios de Cristo. Quando lerdes, ele fala isso aí. Quando vocês lerem, vocês vão saber o que eu entendo. Porque se vocês não lerem Paulo, não vai entender. Aí num versículo ele já destaca: o que eu entendo de Cristo é o seguinte, que ele é um mistério. Começa por aqui. Um mistério que esteve oculto. Desde quando? Desde sempre. Quem escondeu? Deus. Deus escondeu ele. E escondeu de todas as gerações, inclusive a geração dos anjos. Todo mundo escondeu. E que agora chegou a hora de Deus mostrar. Agora Deus vai manifestar. Vai manifestar para todo mundo? Não. Vai manifestar para quem? Para os santos. Quem são os santos? A igreja. Ele vai manifestar para a igreja. Jesus, ele é revelação exclusiva para a igreja. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não vê e não o conhece. Palavra de Jesus. Eu voltarei para vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos, abandonados, órfãos. Eu voltarei no Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo de número 16. Quer dizer, Deus revela, aqui Deus revela, porque é uma riqueza. Você já imaginou uma pessoa trilhardária, falar o seguinte: vem aqui, João, dá a liberdade de chamar de João, tá? Vem aqui, João. Ali atrás daquela porta estão todos os títulos de posse que eu tenho, todos. Eu vou levar você lá dentro. É para você, não fala para ninguém que atrás dessa parede tem uma porta. É para você. E é o seguinte, eu vou pegar e vou colocar esses títulos de posse tudo no seu nome. Sou trilhardário. Tenho dinheiro para gastar e comprar e fazer o que eu quiser. Eu vou passar tudo para você, vou colocar no seu nome. Só que é um segredo. Eu estou atrás dessa parede aqui. Não é para contar para ninguém. Vamos lá? Então, o segredo é esse. Eu te dou o código de acesso. Código de acesso, dá aqui sua mão. Vou cadastrar agora a sua senha aqui, sua digital. Só você sabe. Pronto. É isso que Deus fez. Revelou para você. E o restante? Não. Porque o João vai ter que guardar esse segredo. E só vai poder revelar esse segredo aí para quem ele quiser. Para quem ele quiser, porque ele é o dono agora. É o dono do título de posse. É isso que Deus fez. Eu tinha um filho, não falei para ninguém, agora mostrei o meu filho para vocês, tá bem? Guarda aí. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o segredo. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos, e nem as coisas santas aos cães. O que é a pérola? Cristo. O que são as coisas santas? Cristo. Dá para sair distribuindo aí de baciada a Jesus? Não dá, meus irmãos. Isso aí não é uma prerrogativa nossa, é uma prerrogativa de Deus. Deus não quer assim. Deus quer que Cristo seja tratado, mas seja tratado por meio do Evangelho e por meio de quem conhece Ele. Não é produto de internet, nem título de livro, sabe? Nem tese de academia. É o Cristo da pregação que se revela pelo Espírito Santo a quem Ele quer revelar, pessoalmente e com o devido cuidado. Isso é a Cristologia dos apóstolos, tá? Que é o tema da nossa aula. Cristologia dos apóstolos. É assim que eles pensavam em Cristo. Aí a gente já começa a perceber que o Cristo dos apóstolos não é o Cristo da propaganda evangélica. Não é. A propaganda evangélica, ela é boa, ela é saudável, ela ajuda a sociedade, mas tem um monte de exagero aí. O Cristo dos apóstolos tem que ser conhecido por um testemunho de alguém que conhece Jesus. Vós sereis as minhas testemunhas, porque vocês estão comigo desde o começo, então eu vou confiar em vocês. Teve uma experiência com Deus? Teve uma experiência com Jesus? Eu vou confiar então em você, que você não vai sair falando de Jesus coisa que é sem pé nem cabeça. Vai falar de Jesus aquilo que você sabe, que Deus te revelou. Bom, por se tratar de um mistério, bem, não podemos tratar a Cristologia como matéria fechada, pronta e terminada. A gente vai terminar a nossa matéria, vamos terminar o nosso assunto,
vamos terminar o nosso bimestre, mas não vamos terminar a Cristologia. É um mistério que estava fechado e continua aqui, ó. Devemos respeitar a metodologia do Novo Testamento, que revelou esta doutrina de forma esparsa, meus irmãos. Isso é o Novo Testamento. Você vai ter que pegar o Novo Testamento, livro por livro, parte por parte. Vai ter que ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Vai ter que ler. Você vai ter que ler, porque essa é a metodologia do Novo Testamento. Deus não chegou e falou o seguinte: vem aqui, Genelice, aqui, vou revelar tudo sobre Jesus para você, e você vai escrever tudo num livro só. Você vai começar lá sozinha, escrever uma Bíblia inteirinha sozinha, tudo sobre Jesus. Deus não fez isso. Deus falou: um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para Paulo, um pouquinho para João, um pouquinho para Pedro, um pouquinho para Tiago. E demorado, hein? Demorou cerca de 60 anos aproximadamente, 60 a 70 anos quase, para o Novo Testamento ficar pronto. E Deus é tão econômico que Ele falou: é um pouquinho só. Paulo começou a escrever lá a carta aos Coríntios, lá chegou no capítulo 13 e acabou a inspiração. Pensa só que drama. Você querendo escrever e cadê a inspiração? Não vem. Tem que parar o que você está fazendo. Aí passa uma temporada aí, estou inspirado, cadê? Estou inspirado, vou escrever. Começa a escrever carta aos Gálatas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o capítulo 7? Não tem, cadê a inspiração? Foi embora. Mas eu quero escrever assim o capítulo 7. Não, só isso. Só isso. Mas eu tenho tanto o que falar, mas é só isso. Se você falar mais alguma coisa que isso aí não é Bíblia, não é de Deus, é de Paulo. E ainda tem um pessoal que diz que ele escreveu umas coisas lá que ele escreveu da cabeça dele, que nem a carta aos Colossenses. Ele escreveu uma carta aos Colossenses, não, aos Laodicenses. Ele escreveu uma carta aos Laodicenses e cadê a carta? Sumiu. Mas você fala: por que sumiu? A igreja foi relaxada? Não, é porque a carta não era inspirada por Deus. Era uma carta de Paulo. Só que ele falou assim: olha, essa carta aos Colossenses aqui pode ser lida em Colossos, e depois vocês podem pegar a carta de Colossos e mandar para Laodiceia. E quando chegar lá em Laodiceia, tem uma carta que eu escrevi lá. Pode ler a carta dos Laodicenses também. Aí Deus falou o seguinte: ó, a carta aos Colossenses, Paulo, vou deixar passar, está inspirada pelo Espírito Santo. Mas a carta aos Laodicenses, não, essa aqui não vai entrar não. Por quê? Não vai entrar não. Deus decidiu, não vai entrar não. É uma explicação romântica que eu estou dando para vocês, tá bem? É uma fé, uma tradição, mais uma pergunta que o pastor João fez na aula passada, e a irmã Janelice também. O que é suficiente para a salvação? Deus já não revelou? Revelou. Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Preciso de alguma coisa a mais para a salvação? Não. A gente não dá conta de 27 livros. A gente não dá conta. Você fica lá lendo, está tudo espalhado. Mateus escreveu lá um evangelho. Quando chegou no capítulo 28, acabou a história de Jesus. Um livrinho que você lê em menos de 2 horas. Menos de 2 horas você lê o evangelho de Mateus. Marcos escreveu um livrinho, 1h30, 16 capítulos. E a gente acha que a gente tem que pregar 2 horas, né? Pregar 2 horas. Aí Jesus ele pregou o sermão da montanha. Todo o sermão, se você pegar lá, capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, 15 minutos de sermão, sem nota de rodapé. Entendeu? Entendeu. Não entendeu, fica na próximo sermão, entendeu? Você viu o que é evangelho e a gente. Então é um mistério, vamos tratar assim. É uma metodologia do Novo Testamento. Falou, mas falou espalhado, deu um pouquinho para cada, não falou muito, para justamente colocar a gente sentado e falar: se quiser vai ter que ler, e vai ter que ler tudo. Deus é sábio, né? Fala como é sábio, fala, pastor. Sábio, não? Esparso, velado por uma linguagem metafórica. Por que velado? Ele não falou didaticamente.
está velado, quer dizer que é uma coisa assim, você tem que acender a vela, entendeu? Acende a vela e fica lá, iluminando o texto, velado. Você tem que ler o texto de perto assim, ó, ler frase por frase de Jesus, velado, por uma linguagem metafórica. Quando Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Irmãos, por Deus do céu, faz mais de 20 anos que eu leio esse texto, e eu não sei como que eu vou explicar um negócio desse. Das tais é o reino dos céus. Já nasce salvo? Como assim, já nasce salvo? Todas as crianças estão salvas? É no automático? O pessoal falou, não é automático, porque Paulo falou que todo mundo nasce em pecado, tem que passar por uma experiência de conversão. Mas Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ainda para desaforo da minha alma, pegou uma, colocou no colo e falou: se não vos fizerdes igual uma dessas aqui, ninguém entra no reino. Mas desaforo, pegou a criancinha, colocou no colo e falou que eu não entro se eu não for um bebê chorão desse aqui. Porque ele usou uma metáfora, irmãos. Ele pegou uma verdade da eternidade, escondeu numa frase e falou: se vira, vai estudar, vai pensar, explica aí, sabidão. Aí o apóstolo Paulo fala que Deus aniquilou a sabedoria desse mundo e a considerou loucura. Bíblia pura, loucura. Onde está a inteligência do inteligente, a sabedoria do sábio? Cadê o inquiridor deste século? Vamos falar respeitando a humildade, sabe? Não dá? É uma passagem simples essa aí, né? Ai do mundo por causa dos seus escândalos, e ai do homem por meio de quem o escândalo vem. Ai de vocês que ficam aí escandalizando um desses pequeninos que creem em mim. Jesus falou que as crianças creem nele. Creem em mim. Em verdade eu vos digo que os seus anjos vêm à face do meu Pai todos os dias. O quê? Criança tem anjo? Jesus falou, eu não entendi. Ele pegou a verdade dele e colocou velada por uma linguagem metafórica e saiu contando parábolas, irmão. Oh, que desaforo! Eu com um QI de uma inteligência altíssima, Jesus fala: vou contar uma parábola. Sabe aquela história do norte que os antigos gostavam de contar? Contar uma parábola, contar uma história para você, um conto. Vou contar uma parábola. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas uma medida de fermento e colocou em 3 medidas de farinha. Jesus não sabe do que ele está falando. Não, ele sabe. Ele falou que o reino dos céus é semelhante a uma mulher fazendo bolo. Olha, com tanta coisa boa para Jesus falar, fala de mulher fazendo bolo. Aí Jesus explicou? Falou não, explicou nada, contou a parábola aí, ó. Aí os discípulos começaram a reclamar com ele: Senhor, vai continuar contando parábola até que hora? Ninguém está entendendo as parábolas do Senhor. Ai, que frustração, ninguém está entendendo, Senhor. Aí Jesus fala: mas Isaías falou que eu ia fazer assim mesmo, que eu ia contar as coisas em parábolas, para que eles vendo não enxerguem, ouvindo não ouçam, não entendam, não se convertam. Isaías já tinha falado isso aí 700 anos antes de mim. Então eu vou contar parábola mesmo. Porque a vós é dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas para quem está do lado de fora, vai ficar só com a história, sem explicação. Jesus fez isso com a gente, para poder nos colocar no pé dele. Se é Maria, senta aqui que eu te ensino. Se é Marta, vai lá tomar conta dessa panela. Era meio frustrante, né? Meio frustrante. Então tá lá, ó. Jesus, para alcançar todos os níveis da inteligência humana, contava parábolas. E por que ele contava parábolas? Olha lá. Ele contava parábolas por quê? Para quem se considera um ilustrado, ou sou intelectual do mundo, as parábolas se mostram como castelos medievais, com altos muros e apavorantes torres de vigia. Você pega a parábola, você é muito intelectual, muito sabido, muito inteligente, tem PhD, conhece grego, hebraico, latim, fala em francês, português é a sua praia.
Você lê a parábola assim e fala: nossa, que negócio mais chucro, né? Reino de Deus semelhante a um homem que vai ao mar, lança a rede e puxa para a praia, e o que for peixe bom ele pega, e o que for peixe ruim ele devolve para o mar. Que negócio mais nada a ver. Reino de Deus é isso? É que nem um castelo medieval. O cara olha assim e fala: ixi, não vou nem me aproximar disso, porque é muito ilustrado. É muito ilustrado, é muita inteligência para o Evangelho, mas é Deus tirando um barato, né? No livro de Provérbios ele fala: eu me rirei da inteligência dos sábios, né? Vou rir. Para quem se enxerga analfabeto, as parábolas se parecem com um barquinho de papel, brinquedo de criança, coisa sem importância prática. Ah, eu sou analfabeto, eu não sei ler, para que eu vou perder tempo com isso aqui? É igual brinquedo de criança, né? Algum adulto fica aqui brincando com os carrinhos lá em casa? Não, deixa para as crianças, né? Tem um monte de gente que passa por cima da Bíblia, não lê as parábolas, acha que não vai aprender nada, que Deus não tem nada a falar para ele através das parábolas. Aí está todo o segredo de Deus guardado nas parábolas. Então ela é uma pegadinha de Jesus. Pegadinha de Jesus. Se você quiser, cai na pegadinha. Mas se você for esperto, então fica desconfiado. Olha lá, ó. Para grande massa de pessoas pensantes, as parábolas são chaves para o castelo e ondas para o barco. E aqui estão as pessoas pensantes. Eu não vou passar por cima disso. Se Jesus contou, é por causa que é importante. Se Jesus falou bem-aventurados os pobres de espírito, eu quero saber o que é o bem-aventurado e os pobres de espírito. Eu quero saber o que significa. Se é uma pessoa pensante, é chave para o castelo, não sai dele não. É chave, use isso aí e você vai abrir a Bíblia inteira através das parábolas. Pode ler. São mais de 4 capítulos diretos de parábola. Só de parábola, uma atrás da outra. E para você que for criança, analfabeto, porque tem para os intelectuais e tem para os analfabetos. É onda para o barquinho, começa a brincar com as águas, meu. Aproveita, volta na infância, não tem problema. Brinca, coloca o barquinho para lá, para cá, assim, brinca com as parábolas. Deixa Jesus ensinar você. Aprenda com Jesus, é melhor aprender com Jesus do que com os mestres. Aliás, o Cristo disse, né? Um só é o vosso mestre, é o Cristo. Só Ele ensina, só Ele. Bom, a nossa aula está andando e a gente vai ter que deixar alguns slides para a semana que vem. Deixa eu ver, dá tempo ainda. Temos mais 10 minutos. Bom, aqui a gente acabou de ler, tá bom? No Antigo Testamento, porque Jesus ele não inventou a parábola, tá bem? Os judeus já usavam a parábola. Na aula que vem eu vou trazer outro livro também, que eu já prometi trazer 2 livros para vocês verem. Todas as parábolas da Bíblia. Teve um irmão que teve paciência de estudar todas as parábolas da Bíblia. Tem gente que tem tempo, irmão. Se você quiser arrumar tempo para ler a palavra de Deus, Deus vai falar o seguinte: eu vou te dar 24 horas, escolhe 1 hora para você. 1 hora de leitura da Bíblia vai iluminar você mais do que 10 horas de enciclopédia. Palavra de Deus. Seríssimo. Gasta 1 hora lendo a Bíblia. Você vai aprender mais em 1 hora de Bíblia do que ouvindo 10 horas de aula de teologia do irmão Rogério. Garanto. Ah, não, quero ouvir o irmão Rogério, vou deixar a Bíblia de lado. Não, faz isso não. Deixa o irmão Rogério de lado, teologia de lado. Lê a Bíblia. Português mesmo. Começa lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. 1 hora. Depois que você leu lá 1 hora de Bíblia, aí você gasta lá 15 minutos lá de vídeo do Rogério lá e tá de bom tamanho, entendeu? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é uma fonte que não se esgota. O Antigo Testamento já usava parábola, né? No Antigo Testamento a palavra hebraica traduzida por parábola é machal. Está faltando o A aqui e o A ali, porque no hebraico não tem vogal, tá bom? É só consoante mesmo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Pensa numa língua difícil de você ler. Não tem vogal. Como que vai ler isso aqui, ó? Como lê isso? Aí os judeus tiveram dó da gente e falaram: ó, coloca uma aqui e outra lá, ali, aí dá para pronunciar machal, tá bom? Porque não tem vogal. Mas é uma tentativa. Então, em vez de eles falarem parábolas, eles falavam machal, que significa provérbio, analogia e parábola.
Há no grego duas palavras traduzidas por parábola. Olha só, no hebraico tem uma, no grego tem duas. Tá? O termo mais comum é parábola, que ocorre 48 vezes nos evangelhos sinóticos. Olha só, 48 vezes nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Aqueles que narram a história de Jesus mais ou menos parecida. Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são chamados de sinóticos. Sim-óticos. Ótico é aquilo que eu estou vendo. Sim, lado a lado. Tá? Sinóticos. Quando eu falo sinônimo, quer dizer, uma palavra que é parecida com a outra, lado a lado. Sinótico, aquilo que eu vejo lado a lado. Então Mateus, Marcos e Lucas contam a história de Jesus mais ou menos parecida. João não. João não conta a história de Jesus igual os outros três evangelhos. Você está lendo Mateus, Marcos e Lucas, durante 48 vezes aparece a palavra parábola. É para chamar atenção, né? Você já imaginou você sair daqui e ir até o Rio de Janeiro e ao longo da estrada 48 vezes aparecer uma placa assim, ó, parábola, parábola, parábola? É para você prestar atenção, não está ali à toa. 48 vezes é para você ler como chave mesmo, tá? Outro vocabulário traduzido como parábola é paroemia, que significa adágio, ditado enigmático, provérbio, apresentação que se distingue dos meios normais de comunicação. Olha aqui, ó, ditado enigmático. Jesus contou um enigma. É fácil de entender o enigma? Não é fácil. É só você lembrar do Sansão. Sansão propôs um enigma lá para os filisteus. Vocês já leram isso aí no livro de Juízes, a partir do capítulo de número 13. Qual que era o enigma que ele pôs? Que do forte saiu doçura. Do forte saiu doçura. Aí deu 3 dias. 3 dias para os filisteus descobrirem o que era o provérbio. Do forte saiu doçura. Não descobriram. Porque é um enigma. Enigma você não descobre. Ele reuniu tudo quanto era filisteu e não teve jeito. Aí os filisteus pegaram a mulher de Sansão, ameaçaram ela de matar ela e falaram: vai lá no teu marido e manda ele contar qual que é o segredo do enigma, senão a gente vai matar você, seu pai e sua família. Sei onde você mora, hein, mano? Sei onde você mora. Não me pagar o pedágio aqui, mas vou pegar seu irmão. Os caras ameaçaram. Aí a mulher de Sansão chegou e falou: oh, você não me ama, você não conta nada pra mim, qual que é o segredo? E Sansão contou: não, é que eu matei um leão, entendeu? Aí as abelhas vieram, fizeram lá uma colmeia no corpo do leão, e quando eu passei depois, eu peguei do mel e comi do mel do leão. Ela chegou e contou para os filisteus. Para ele descobrir um enigma, não se descobre facilmente, não se descobre. Aí 48 enigmas, Mateus, Marcos e Lucas, para você gastar o resto da sua vida pensando. 48 enigmas, fácil? Difícil. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma lá e virou a casa aos avessos para achar a dracma dela. O que é o reino dos céus? Uma moedinha que sem valor, que ninguém dá valor e Deus dá valor. Então você vai lá e para e pensa. Bom, para terminar, aí a gente vai explicar melhor na próxima aula, tá bem? Falando de Jesus, ó, a manjedoura é uma parábola. Jesus nascer em uma manjedoura é um enigma, é uma parábola. A cruz também é. A cruz é uma pregação muda, tá bom? A sua presença em um casamento é um enigma. O que significa Jesus em um casamento em Caná da Galileia? O silêncio dele diante dos Herodes também é. Herodes pegou Jesus e ficou lá por quase 2 horas lá, ameaçando, empurrando, falando, e Jesus, ó, é uma parábola. É ele dizendo o seguinte: olha o que eu vou fazer para os reis desse mundo, ó. Não vou falar nada. Jesus não vai sentar na cadeira de Herodes nem ceder as pressões. É uma parábola, tem muita coisa aqui. As curas são oráculos, as profecias também são. Enfim, o próprio Cristo é uma parábola entre nós. E não podemos reduzir esse conceito a uma figura de linguagem, uma estilística da comunicação. O Salmo 78, verso 2, revela que o Messias, em parábolas, abriria sua boca e proferiria enigmas do passado.
ou enigmas da antiguidade, ou enigmas da eternidade. Ele iria abrir o tesouro dos céus e ia falar: vou contar um segredo para o senhor agora. Se o senhor for criança, o senhor vai entender. Se o senhor for adulto, não vai entender não. Aí ele contava uma história e ele não explicava. Se o senhor tiver um espírito de criança, entende a parábola. Mas se tiver um espírito de um sabidão, não sabe nada, fica sem entendimento, porque é coisa da eternidade, ó. Enigmas do passado. Desde o Salmo 78 já dizia: o Messias vai falar tudo de forma metafórica, e é assim até hoje, tá bem? Até hoje, quando o Espírito Santo fala, ele usa parábolas também. O Espírito Santo, ele fala de maneira figurada, ele usa metáforas. Se você crê, você entende. Se você não crê, fecha a profecia. Não entendi, Senhor. Bom, você quer fazer sua pergunta ainda, né? Não vai dar tempo, não.